Olá a todos, bem-vindos ao canal. Meu nome é Silvânia, estamos aqui para mais um aprendizado, experiências, e hoje eu vou falar sobre o tema de virando a chave. O que isso quer dizer? É sobre a oração, a importância dela nas nossas vidas. Eu vou contar um pequeno testemunho aqui, pequeno não, um grande testemunho, pode-se dizer assim, com base na oração, que é uma experiência que eu tive hoje pela manhã. Eu tenho um filho que ele se chama Samuel, e ele desde muito novinho ele tem um problema com unha encravada, é de genética mesmo. Inclusive tem um tio dele que já arrancou a unha 3 vezes e não resolveu. Então assim, a família praticamente toda tem esse problema. E a gente tem ido num determinado lugar que fomos orientados para estar indo, para conseguir a cirurgia que ele precisa fazer novamente. E a gente teve aí praticamente um mês, né, de tratamento com antibiótico para ele poder ter condições de estar fazendo a cirurgia, porque como todos sabem, quando a área em que vai ser, né, feita a cirurgia, seja ela qual for, não pode estar infeccionada, porque senão não pega a cirurgia. E quando foi essa semana, meu esposo ligando, né, porque tá terminando o tratamento, para estar marcando a cirurgia, o meu esposo ligou para lá e eles informaram para ele que os médicos vão sair de férias e que só vai remarcar novamente a partir de janeiro, né? E assim, mesmo assim, se não me engano, sem data, né, específica. E eu orando a Deus e pedindo ao Senhor um direcionamento, o que fazer, se tinha alguma coisa que a gente poderia estar fazendo, além de estar orando, é claro. E hoje pela manhã, eu no meu momento, né, devocional com o Senhor, orando, buscando a Deus e colocando, né, aos pés do Senhor essa situação, né, e começou a vir pensamentos à minha mente, né, nós que servimos a Deus sabemos que são coisas que Deus vai te mostrando, vai te ensinando, vai te direcionando como fazer as coisas, né? Ou seja, quando você começa a orar tipo, chega um momento da oração que começa a vir pensamentos à sua mente com respeito àquela situação que você tá, né, precisa resolver e como você vai fazendo as coisas. E começou a vir assim o direcionamento que eu deveria estar tirando, né, fotos, né, tirando não, pegando algumas fotos que eu já tinha dos dedos dele, que são os 2 dedos, né, os 2 dedões do pé dele, que tem esse problema, e tá enviando para o celular do meu esposo, e em seguida ele está indo nesse local onde informaram para ele que não teria como estar fazendo a cirurgia, e assim, para mostrar para eles, explicar a situação, que já tem um mês que ele estava, né, em tratamento, e perder tudo assim, né? Ou seja, quando termina a medicação, de tomar pelo menos, aí automaticamente a infecção volta, porque a unha assim tá toda dentro da carne. E ali foi vindo à minha mente o que fazer, o que não fazer, o que falar, o que não falar, enfim. E passei para o meu esposo, né, o que deveria ser feito. Através da oração, né, eu tive o direcionamento do que fazer e passei para ele. Só que na hora, eu acredito que ele não entendeu a mensagem e ele falou: ah, não, o que isso vai resolver? A gente vai ter que ir no posto e tentar ver se remarca com a médica de novo, ver o que dá para fazer, enviar para um outro local. Ou seja, ele não deu muito crédito, né, às palavras que eu havia dito. E o negócio é continuar banhando o pé até, né, poder marcar a cirurgia, ou seja, ano que vem novamente. E ali eu com meu coração assim,
um pouco aborrecida, né, chateada com as palavras dele, mas ao mesmo tempo eu não tive, assim, na minha mente aquela coisa, sabe, de debater com ele, que você tem que fazer isso, você tem, né, ou qualquer coisa do tipo. Eu não discuti, fiquei em silêncio. Na hora o Espírito Santo, né, vem aquela coisa assim, não fica calada, não fala nada, embora a vontade seja de falar, é claro. E eu não falei nada. E quando ele estava, né, próximo do horário de sair do serviço, ele falou que ia passar lá e ver com eles. Só falou assim. E eu me mantive, né, em silêncio, não quis questionar nada em relação àquilo. E, né, fiquei em silêncio com Deus ali, só orando e chateada por dentro ao mesmo tempo, que a gente é ser humano, nós somos falhos. Resumindo, quando foi mais ou menos umas meia hora depois que ele havia saído, ele me ligou e falou assim: olha, pode glorificar, porque eles marcaram a cirurgia para a semana que vem. Porque eu mostrei para a moça as fotos, expliquei para ela a situação, ela ficou horrorizada com as fotos. E falou: não, pode marcar para a semana que vem, tem uma vaga para a semana que vem, pode trazer ele. Então, amados, o que eu quero dizer? A importância da oração. Ela é a chave que vai virar, que vai resolver situações. Ou seja, uma coisa muito importante, de repente, no momento que você orar, pode ser que Deus, ele não te responda na hora. Porque Deus, ele tem 3 respostas para nós quando nós elevamos o nosso clamor a Ele, quando nós oramos, buscamos da parte do Senhor resposta para alguma coisa. Quando nós precisamos que Deus resolva algo na nossa vida, nós temos 3 direções, ou seja, a resposta de Deus pode ser sim, ela pode ser não, ou ela pode ser espere. Tranquiliza, acalma o seu coração, espere, que no momento certo isso vai se resolver de alguma forma. Ou seja, é calar a boca e ficar em silêncio até a resposta aparecer, até Deus resolver aquela petição de alguma forma. E outra coisa muito importante, a oração, ela é a chave que abre qualquer porta, que resolve qualquer problema. Ela é de suma importância na nossa vida. É através da oração que nós temos um relacionamento com Deus, que nós ouvimos a Deus, que nós aprendemos, temos experiências com o Senhor, que nós vencemos as nossas lutas. Não existe outro caminho. É através da oração que nós vamos ter uma vida com Deus, uma comunhão com Deus. Sabe, porque a nossa vida não pode ser pautada, né, só, por exemplo, eu tenho que ter fé, tenho, é necessário, é o principal, porque a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar ao Senhor, mas também existem outros requisitos, existem outras necessidades que nos leve, né, ao lugar de descanso, ao lugar de paz com Deus. É somente através da oração. Como que nós vamos aprender as coisas da parte de Deus, ter o discernimento, por exemplo, pode acontecer de você ler um texto, por exemplo, ou ouvir uma pregação, e ali no momento que você estiver orando no seu lar com Deus, né? Porque o Senhor mostra e deixou na palavra, como eu sempre digo, que a Bíblia ela tem resposta para tudo. Ela ensina até o lugar que você precisa estar em oração com Deus, que é entrar no seu quarto, fechar a porta e orar a Deus em secreto, só você e Deus, entende? Então ali o Senhor, ele vai te mostrando, ele vai te ensinando tudo que você precisa saber, ele vai se revelando a você, ele vai, né, chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Então toda a nossa vida ela precisa estar pautada na oração, que é através dela que Deus te revela as coisas, né? Você ora ali, Deus, olha, o meu lar, a minha casa está nessa situação, me mostra, Senhor, onde é que está o erro,
me mostra em sonho o que eu preciso fazer, e você vai estar elevando a Deus em oração a sua necessidade. E Deus vai decidir de que forma Ele vai resolver aquilo. Se Ele vai te mostrar em sonho ou em visão o que está acontecendo, o que está por trás daquela situação, como que você vai se comportar diante daquilo, né? Como que você vai resolver, o que você pode estar fazendo, né? Ou seja, a gente tem o entendimento que Deus ele faz as coisas, mas tem algumas coisas que é nós que devemos fazer, certo? Ou seja, Deus ele tem o poder para resolver, mas o que eu tenho que fazer primeiro, né? No caso, a minha parte é entrar no meu quarto, colocar diante de Deus a minha situação, orar, jejuar, buscar ao Senhor até Ele me responder. Muitas das vezes o Senhor pode levar anos para responder uma situação. E nesse período Ele vai trabalhando em mim, Ele vai me dando experiências. Tem situações que Deus ele te responde na hora. Então é através da oração que você vai aprendendo tudo isso. O que fazer, o que não fazer, se é para esperar, se a resposta é sim ou não. É através da oração que nós vamos saber todas essas coisas. Então é de suma importância nós termos uma vida de oração diária. Não é só quando temos problema para resolver, não é só quando a luta aparece, não é só quando estamos precisando resolver alguma coisa, não. Precisa ser uma coisa diária, constante, uma vida de oração com Deus, ela precisa ser diária, todos os dias, até mesmo para fortalecer o nosso relacionamento com Deus também, porque pode acontecer aquela situação, por exemplo, quem é que gosta, né? Vamos ser sinceros aqui, quando temos, por exemplo, um amigo que a gente considera que é amigo, embora ele não seja, né? No nosso coração a gente considera amigo, mas pode ser apenas um colega, aquela pessoa que não te considera, você considera, mas ele não, ou seja, e ele só te procura quando precisa. Um exemplo, quando ele bate no seu portão, quando ele te liga ou ele aparece, você sabe, meu Deus, ele deve estar precisando de alguma coisa e aconteceu alguma coisa, ele está precisando. E ele vê, então na sua mente você já sabe que ele só te procura quando tá precisando. Enfim, resumindo, você, dentro de você não vai se sentir bem. Poxa, eu considero a pessoa, mas ela só me procura quando tá precisando. Então há um sentimento, né, de decepção, de tristeza, tipo assim, poxa, eu só sirvo para isso. Enfim, resumindo, com Deus não é diferente. Não podemos buscar a Deus só quando precisamos, só quando estamos em aperto, quando necessitamos de algo, sabe? Então precisamos ter esse entendimento, que precisamos, antes de qualquer coisa, precisamos zelar por um relacionamento com Deus, de não buscar a sua face, a sua presença, o seu poder, a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia só quando precisamos. E sim, que isso seja uma coisa constante, uma coisa natural, um relacionamento sadio entre nós e Deus. Precisa ser constante, precisa ser todos os dias. E através da oração também, a leitura da palavra, jejum, né? Precisamos ter esse relacionamento com Deus de oração, de jejum e leitura da palavra. Faz parte do nosso relacionamento com Deus, para termos, né, vitória em todas as situações, ainda que o Senhor não venha resolver aquela situação no momento que eu gostaria, mas através do meu relacionamento com Deus eu vou entender, eu vou ter entendimento, Ele vai me esclarecer, olha, eu poderia até resolver isso aqui agora, mas não dá, por causa disso, sabe quando você passa uma luta, aí quando ela termina você pensa assim, meu Deus, como que pode? Deus agiu nos mínimos detalhes,
Deus fez até melhor do que eu esperava, porque naquele momento você não murmurou, você não ficou decepcionada por a resposta não ter vindo no momento que você precisava ou do jeito que você esperava. Enfim, você precisa ter fé, constância no seu relacionamento com Deus. E através da oração é que você vai ter todo o suporte necessário para você ter entendimento das coisas, como elas acontecem, porque eu costumo dizer que na nossa vida, lutas, situações, né, tribulações, elas servem para três coisas na nossa vida. Pode ser por uma correção que Deus precisa, né, fazer em nossa vida, nos corrigir em alguma maneira, alguma coisa que nós estamos fazendo de errado. Deus permite alguma situação para nos corrigir, entendeu? Segundo, seja para manifestar o poder e a glória dele na nossa vida. Sabe aquela situação que as pessoas olham e falam assim: olha, Deus é na vida daquela mulher, Deus é na vida daquele homem, ele passou por isso, isso e isso e ele venceu. Ou seja, lutas e tribulações também podem ser para que o nome de Deus venha a ser glorificado através da sua vida. E terceiro, pode ser também para você ter experiência com Deus. Sabe? Porque nós que servimos ao Senhor, nós precisamos ter uma vida de experiências com Deus, de conhecer o Deus que nós servimos. Porque eu costumo dizer que a sua experiência, a minha, só serve para incentivar as pessoas, nada mais. Olha, a irmã Silvânia passou, né, por tal coisa. Aí eu, Senhor, me dá fé que ela, né, semelhante a dela, ela venceu, eu posso vencer também. Então ali, através da minha experiência, vai servir para te incentivar, para buscar de Deus aquilo que você está precisando e alcançar a sua vitória, né? Então, amados, eu vou ficando por aqui e peço a vocês que continuem compartilhando, tá? Curtindo, deixando like, comentário, ok? E nós vamos juntos vencendo, tá? Essa vitória em nome de Jesus. E quero agradecer a vocês, né, que já se inscreveram e continue conosco nessa missão para que o Senhor, né, o nome dele venha a ser glorificado e nós possamos levar pessoas ao conhecimento de Deus e da sua palavra, que essa é uma das nossas missões, né, aqui nessa terra. Enfim, no mais eu quero agradecer todos a vocês, assim, por tudo, né, por estarem sempre assistindo os vídeos. E no mais, que Deus em Cristo possa estar abençoando a cada um de vocês. Quero dizer que eu tenho, né, apresentado todos vocês ao Senhor, tenho orado por vocês. E que Deus venha estar abençoando vocês de uma maneira sobrenatural, ok? E no mais, fiquem com Deus, um forte abraço.